Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma pá e uma enxada apreendidas próximas ao corpo da adolescente Vitória, em Cajamar, na Grande São Paulo, pertencem à família do principal suspeito do crime. A jovem foi dopada, estuprada e abusada sexualmente. Vitória foi morta 2 dias depois do sequestro. Na zona rural de Cajamar está concentrada a maior parte do trabalho de investigação. Durante a tarde, policiais civis estiveram na casa da família de Michael Salles dos Santos, preso no final de semana. O padrasto dele e um ajudante foram levados para a delegacia de Franco da Rocha para prestar depoimento como testemunhas. Eles foram questionados sobre uma pá e uma enxada encontradas a poucos metros do local onde o corpo da adolescente Vitória Regina de Souza foi deixado. O objetivo era saber se os dois reconheciam as ferramentas. Policiais haviam recebido a informação de que os objetos pertenciam à família de Michael e tinham desaparecido na época do assassinato. Fontes ligadas à investigação confirmaram que o padrasto do suspeito e o ajudante reconheceram a pá e a enxada. Michael Salles é considerado o principal suspeito do crime. No carro dele foram encontrados um fio de cabelo e manchas de sangue. Na casa onde ele morou, também havia vestígios de sangue. No final da tarde, Michael foi retirado da delegacia e escoltado por agentes do Grupo de Operações Especiais para fazer novos exames e coleta de material genético. O jornalista Roberto Cabrini apurou que Vitória teria sido dopada, abusada sexualmente e torturada antes de ser morta. A defesa de Michael nega as acusações. Segundo o advogado da família da adolescente, os pais querem respostas. Família que, nesse momento, está angustiada, esperando uma notícia da polícia para saber quem fez isso com a filha deles. Inflação atinge a maior taxa para o mês de fevereiro em 22 anos. Presidente Lula lança novo empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado. Ministro da Fazenda diz que Brasil vai buscar acordo com os Estados Unidos para a tarifa de aço e alumínio. Temporal com raios e ventania derruba árvores e mata homem em São Paulo. Receita Federal começa a receber as declarações do imposto de renda a partir da semana que vem. Clubes brasileiros pedem à FIFA multas mais pesadas e eliminação de times em casos de racismo no futebol. E a aposta do Palmeiras num camisa 9 recém-chegado para vencer o Corinthians na final do Paulistão. Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país, contrate pelo app. O país registrou a maior inflação em 22 anos para o mês de fevereiro. A conta de luz, Sérgio, as mensalidades escolares e os alimentos foram os itens que mais pressionaram os preços. Depois de um desconto na tarifa de energia concedido em janeiro, a conta de luz voltou a subir em fevereiro. A alta de quase 17% foi a que mais pesou na inflação. Outro fator foi o reajuste das mensalidades escolares. No ensino fundamental, por exemplo, o aumento passou de 7,5%. Teve também a alta dos alimentos, menor do que no mês anterior, mas ainda um problema no orçamento das famílias. Os ovos ficaram ainda mais caros. E o café também. O café, por exemplo, é um absurdo. Eu fico horrorizada com os aumentos assim muito rapidamente, né, das coisas. Vi no mercado, a semana passada estava o preço, essa está pior, né? Muito mais caro. O resultado foi que a inflação, que tinha sido de 0,16% em janeiro, acelerou para 1,31%. Esse foi o maior índice registrado em um mês de fevereiro desde o ano de 2003. E a alta de preços acumulada em 12 meses passou de 5%, muito acima do limite definido para a inflação deste ano, o teto da meta, que é de 4,5%. Os números mostram uma inflação espalhada.
Você tem a maior parte dos preços, né, dentro da cesta do IPCA tendo algum reajuste, né? Então isso está fazendo com que essa inflação fique mais pressionada. Para segurar a inflação, segundo o economista, o Banco Central vai fazer novos aumentos da taxa de juros. Ele está buscando fazer com que a atividade cresça mais perto do nosso potencial, ou seja, a gente vai ter alguma desaceleração da economia nos próximos trimestres. Com essa desaceleração, a gente vai provavelmente também ter um pouco menos de pressão inflacionária. Uma pressão nos preços que desafia o consumidor. Eu estou controlando os gastos, né? Estou administrando o dinheiro do jeito que dá. E por falar em preço alto, os ovos de chocolate devem ficar 10% mais caros este ano. A alta do cacau é uma das responsáveis. Para onde se olha tem ovos de Páscoa pendurados. Opções não faltam, mas os preços não estão tão doces assim. Não vai dar para comprar para todo mundo, infelizmente. Tá mais caro? Tá mais caro. No ano passado, 58 milhões de ovos de chocolate foram produzidos e colocados à venda no mercado brasileiro. O preço do ovo de Páscoa está diretamente ligado à oferta de cacau, a principal matéria-prima do chocolate. Nos últimos 12 meses, o fruto sofreu diversas variações, chegando a uma alta de quase 300%. E parte desse reajuste deve ser repassada para os consumidores. A África é o principal exportador de cacau e sofreu com as oscilações climáticas na última safra, o que comprometeu a produção e o abastecimento de chocolate no mundo todo. Para tentar diminuir o impacto do reajuste, que pode chegar a 10%, a indústria buscou alternativas. A gente tem olhado bastante outros ingredientes no sentido de recheios, de fazer um balanceamento, por exemplo, dentro de uma categoria com biscoitos, para a gente poder explorar outros produtos também e poder amenizar esse impacto todo do custo do cacau em si. O Brasil produz 80% do cacau que consome e a estimativa é dobrar a produção até 2030 e assim tornar autossuficiente e até exportador de cacau. A gente teve uma produção de pouco mais de 800 mil toneladas, o que demonstra essa estabilidade e faz com que não falte produto, não falte chocolate no nosso mercado. Eu estou pensando em comprar só um para a família toda. Nem todo mundo vai comer ovo de Páscoa, pelo menos eu não vou comprar. A Polícia Civil fez buscas hoje pelos suspeitos de envolvimento na morte de uma médica da Marinha atingida por um tiro dentro do Hospital Naval no Rio em dezembro do ano passado. E uma triste coincidência, Cris. A operação aconteceu no mesmo dia em que a cidade registrou mais uma vítima de bala perdida. O tiroteio aconteceu durante uma operação contra facções que disputam territórios. Um dos disparos atingiu uma mulher que deixava a filha nesta escola em Quintino, na zona norte do Rio. A vítima foi levada para o hospital com ferimentos na orelha e recebeu alta. As aulas no turno da manhã foram suspensas e cerca de 3 mil alunos foram afetados. Esta estudante relata momentos de pânico ao chegar na escola. Tive que ficar escondida em outra rua, bem longe, para não pegar. A polícia acredita que o tiro foi disparado por criminosos que fugiam por uma região de mata fechada. Desde o início do ano, 38 pessoas já foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do Rio. 8 morreram. O caso aconteceu no mesmo dia em que a Polícia Civil fez buscas por integrantes da quadrilha que atua no Complexo do Lins e que provocou a morte da médica da Marinha, Gisele Mendes de Souza e Melo, em dezembro do ano passado, durante uma troca de tiros com a polícia. A capitão de Mar e Guerra estava em um auditório do Hospital Naval quando foi atingida. Um dos alvos foi Yuri Machado Ribeiro, apontado como segurança do tráfico. A defesa dele não foi localizada. Um outro homem foi preso em flagrante ao ser encontrado com o celular roubado. Ao todo, 23 suspeitos foram identificados. Entre eles, o autor do disparo, que é considerado foragido. Eles podem ser presos imediatamente, por causa desse inquérito que nós temos, porque esse inquérito vai ser relatado, vai ser enviado à justiça e eles vão ser, obviamente, denunciados. A chuva forte que atingiu São Paulo no fim da tarde derrubou mais de 150 árvores. Uma delas caiu em cima de um táxi e matou o motorista na região central da cidade. A repórter Marcela Varasquim tem mais informações. Olá, Marcela, boa noite.
Boa noite para você, Cris, Sérgio, boa noite a todos. Neste momento, as equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando para cortar os galhos e também o tronco da árvore para retirar o corpo do motorista que ainda está no carro. Vou mostrar para vocês como é que está a situação neste momento. A avenida está parcialmente interditada. Segundo a subprefeitura da Sé, os ventos aqui na região atingiram 61 quilômetros por hora. Esse vídeo mostra o momento em que a árvore cai e atinge o táxi. O motorista tinha acabado de pegar 2 passageiras em um ponto aqui na avenida. Ele morreu no local. As passageiras não se feriram. No começo da tarde, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo para chuva forte. Segundo a companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica, cerca de 170 mil imóveis ficaram sem luz. A quarta-feira foi de temporais em vários estados. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri para saber como é que vai ficar o tempo nesta quinta. Oi, Lid, boa noite. Oi, Cris. Olha, teremos um dia abafado ainda com chance de chuva intensa pelo Brasil. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. O avanço de uma frente fria aumenta a possibilidade de temporal entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O sol brilha forte em Itajubá, Petrópolis e em Lorena, elevando as temperaturas até os 29, 30 graus. No fim da tarde, o tempo abafado favorece a formação de instabilidades. Em São Paulo, a semana termina com máximas abaixo dos 30 graus e chance de chuva. Na quinta e na sexta, tem alerta para temporais. No sábado, chove rápido. Hoje, a maior quantidade de água caiu sobre Santa Catarina, Pará, Maranhão e Ceará. Neste momento, as instabilidades se concentram mais sobre a região norte. Amanhã, a frente fria avança em alto mar, aumenta a chance de chuva na região sudeste e as pancadas de verão no centro-oeste. No norte, a previsão é de chuva forte e no nordeste, os temporais atingem o litoral. Tarde em Porto Alegre, com 23 graus, faz até 34 no Rio de Janeiro, 31 em Brasília, 28 em São Luís e até 29 em Manaus. Tempo delivery. O Gustavo quer saber quando o calor vai dar trégua em Ribeirão Preto, São Paulo. Boa noite, Gustavo. O calor continua pelo menos até o fim da próxima semana. O tempo segue ensolarado com possibilidade de pancadas rápidas à tarde. As temperaturas ficam entre os 30 e os 32 graus. O João é de Igaraci, Paraíba. Oi, João. Amanhã, dia ensolarado e quente, faz até 36 graus. À tarde, tem alerta para baixa umidade do ar. Na sexta, o sol predomina e à noite chove em pontos isolados. No sábado, tem previsão de temporais. Faz até 35 graus. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR e participe do nosso Tempo Delivery. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. No noticiário internacional, os Estados Unidos começaram a aplicar hoje novas tarifas de importação sobre o aço e o alumínio. O Canadá e a União Europeia responderam rapidamente com taxas a produtos americanos. As autoridades canadenses anunciaram tarifas retaliatórias de 20 bilhões e 600 milhões de dólares sobre produtos dos Estados Unidos. O valor equivale a 120 bilhões de reais. O Canadá é o maior fornecedor de aço dos americanos. Amanhã haverá uma reunião entre representantes dos dois países em Washington. Segundo o ministro das Finanças do Canadá, o objetivo é negociar melhores condições comerciais e discutir outras tarifas que serão impostas pelos Estados Unidos ao país a partir do mês que vem. O presidente Donald Trump defende a aplicação de sobretaxas como forma de proteção aos empregos e à indústria dos Estados Unidos. Os produtos americanos também vão sofrer retaliação da União Europeia. O bloco anunciou que, a partir de abril, vai impor tarifas a produtos que chegarem dos Estados Unidos. Trump recebeu hoje, na Casa Branca, a visita do primeiro-ministro da Irlanda. O presidente afirmou que a União Europeia tenta tirar vantagem dos Estados Unidos e que a imposição de tarifas é recíproca.
Trump ainda acrescentou que os Estados Unidos vão vencer essa batalha comercial. E o governo brasileiro decidiu que vai buscar o diálogo para reverter esta situação. Por enquanto, o tom é de negociação. O presidente Lula falou, muita calma nessa hora. Nós já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa. Nós vamos levar à consideração do governo americano que há um equívoco de diagnóstico. E, de fato, os argumentos trazidos pela indústria brasileira são muito consistentes. Nesta quarta-feira, as importações de aço e alumínio dos Estados Unidos começaram a ser taxadas em 25%. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para o mercado americano. No ano passado, as vendas foram de quase 19 bilhões de reais. O governo não vai aplicar, no momento, taxas em produtos americanos. O Ministério da Fazenda recebeu da indústria do aço sugestões para proteger o setor e vai analisar possíveis medidas. As negociações com os americanos continuam sendo coordenadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em nota, o governo declarou que lamenta a decisão tomada pelo governo norte-americano e considera injustificável e equivocada a imposição de barreiras unilaterais que afetam o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Na Argentina, um protesto de aposentados acabou em confronto nas ruas. A confusão começou depois que policiais tentaram liberar uma rua ocupada pelos manifestantes. O protesto perto do Congresso argentino ganhou o reforço de integrantes de torcidas organizadas de futebol. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas e 32 foram presas. O governo argentino declarou que pode impedir a entrada dos torcedores envolvidos nos estádios. A seguir, presidente Lula assina a medida provisória que autoriza crédito consignado com o FGTS como garantia. E ainda, Brasil tem aumento de estudantes matriculados em cursos universitários. O presidente Lula assinou hoje uma medida provisória que amplia o crédito para trabalhadores do setor privado. Em Brasília, ao vivo, está Luiz Fara Monteiro. Fara, detalha pra gente esse novo modelo. Boa noite. Olha, Sérgio, a ideia é baratear o crédito, viu? Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o JR. Esse novo modelo é uma linha de empréstimo consignado para quem tem carteira assinada. Os trabalhadores do setor privado vão poder usar o FGTS como garantia para ter acesso a crédito, sem depender de um convênio do empregador com um banco. O empréstimo pode ser feito diretamente via aplicativo da carteira de trabalho digital. O trabalhador precisa autorizar o acesso a dados pessoais, salário e tempo de empresa. Em até 24 horas, os bancos vão enviar ofertas de empréstimos e o interessado pode escolher qual oferece a melhor proposta. As parcelas vão ser descontadas todo mês, diretamente na folha de pagamento. O crédito consignado para trabalhadores formais começa em 21 de março. O sistema vem oferecer garantia e segurança e transparência, que é importante para as instituições financeiras para oferecer a menor taxa e é fundamental para o trabalhador para ele poder ter acesso a um crédito mais barato do que está pagando hoje. De acordo com o governo, o Brasil tem hoje 47 milhões de trabalhadores formais, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores individuais. Todos podem ser beneficiados pela medida, que pretende aquecer a economia. Na cerimônia de assinatura no Palácio do Planalto, Lula defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eu conheço até ministro que hoje dá palpite, mas que quando era ministro a inflação era 80% ao mês. E nós dá palpite na inflação de 5%. Mas eu queria falar isso porque eu tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro da Fazenda. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, havia afirmado que Haddad precisa de mais apoio do governo. O ministro precisaria muito mais, às vezes, de apoio interno do que o apoio externo, porque a agenda dele era uma agenda aprovada, principalmente pelos partidos de centro, que têm uma preocupação muito grande com o desempenho econômico do país. Durante a cerimônia, o presidente Lula deu uma declaração considerada machista, que causou constrangimento. Ao defender um bom relacionamento com o Congresso,
Lula explicou os motivos que levaram à nomeação de Gleisi Hoffmann para o cargo de ministra das Relações Institucionais. É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. A declaração foi duramente criticada por parlamentares. Em um cenário onde se espera que líderes promovam igualdade de gênero e valorizem competência profissional, nosso presidente opta por reduzir uma mulher à sua aparência física. Essa fala do Lula é muito lamentável, né? Mas assim, o Lula só tem dado bola fora. Toda mulher quer ser reconhecida, né, pela sua competência, pelo seu trabalho, a não ser que ela esteja participando de um concurso de Miss. Um comentário extremamente infeliz, machista, sexista, assim, medíocre. Ele fez feio, né? Falou de mulher bonita, mas fez feio. Eu volto ainda nesta edição com outras notícias de Brasília. Cris e Sérgio. Até já, Fara. Veja a seguir. Receita Federal anuncia novas regras para a declaração do imposto de renda deste ano. E no futebol, a expectativa para o duelo entre Palmeiras e Corinthians na final do Campeonato Paulista, com transmissão da Record. Depois de 5 anos, o Campeonato Paulista vai ser decidido por Corinthians e Palmeiras. Pois é, Sérgio, historicamente o clássico é equilibrado. O Palmeiras tem uma pequena vantagem em finais. Bora conversar com a Paloma Totti? Paloma, parece que essa diferença dessa vez é dúvida. Pode cair, sim. Boa noite para vocês, boa noite para você. Olha, o Palmeiras tem 4 títulos do Campeonato Paulista jogando contra o Corinthians. Já o Timão venceu 3 vezes o rival nas finais. Se o Corinthians vencer esse ano, aí fica tudo igual. Serão 2 grandes duelos com uma das maiores rivalidades do país. Foram 3 meses de campeonato. Gol do Palmeiras! É o primeiro gol que você acompanha com a gente por aqui. Dos 16 times que começaram o Paulistão, restaram apenas 2. Corinthians e Palmeiras protagonizam uma das maiores rivalidades do Brasil. Times com uma longa história de duelos. Só em finais do estadual já se encontraram 7 vezes. E o Verdão tem um retrospecto favorável, com 4 vitórias. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians é uma das maiores do mundo. Essa decisão do Paulista é especial demais. Vai premiar quem assistir por conta da força técnica e da rivalidade. Um time quer sim deixar o outro lá embaixo. Pelo Paulista, foram quase 220 confrontos. O Palmeiras venceu 80 vezes e o Corinthians 71. A última partida foi em fevereiro, no Allianz Parque, pela fase de grupos. E deu empate, 1-1. Maurício abriu o placar. Mas o destaque foi Yuri Alberto, que fez o gol corintiano. O atacante do Corinthians chutou a bandeirinha na comemoração e foi expulso no segundo tempo. Neste domingo, os 2 times voltam a se enfrentar na Casa do Verdão. O primeiro jogo da final terá a transmissão da Record, do R7 e do Play Plus, a partir das 6 da tarde. O Allianz Parque já recebeu 14 clássicos. O Palmeiras venceu 6 e o Timão 4. O jogo da volta, que vai definir o campeão, será na quinta-feira, dia 27, na Neoquímica Arena. Bota a bola lá dentro, olha a chance do gol! E quem vai levar a melhor? As duas equipes estão bem, mas Palmeiras, sempre Palmeiras. Do jeito que o time tá, não vai sobrar nada pro Palmeiras. Vai dar Palmeiras, 2-0. Em cima do Palmeiras, melhor ainda. Jogão. O zagueiro Gustavo Gomes, do Palmeiras, sofreu uma lesão no joelho direito no fim do treino desta quarta-feira. O jogador já começou o tratamento e deve ficar fora das finais. Eu volto daqui a pouco com as informações da reunião da CBF com os clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Até já, Paloma. Representantes dos Estados Unidos estão a caminho da Rússia para discutir a proposta de cessar fogo de 30 dias na guerra da Ucrânia. O governo russo confirmou que só vai dar uma resposta depois de conversar com as autoridades americanas.
Uma trégua na guerra que já dura mais de 3 anos ainda parece distante para a população ucraniana. Conversas de paz são possíveis quando os dois lados têm a vontade. E, infelizmente, não vemos essa vontade do lado da Rússia, disse este morador que teve a casa destruída por um ataque aéreo russo. Bombardeios na madrugada de hoje deixaram pelo menos 14 mortos e mais de 30 feridos na Ucrânia, segundo autoridades do país. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump confirmou que uma delegação está a caminho de Moscou para discutir a proposta de cessar fogo com os russos. Ele disse que poderia pressionar o país a aceitar o acordo, mas que isso não vai ser necessário. Posso fazer coisas financeiramente. Isso seria muito ruim para a Rússia. Não quero fazer isso porque quero obter a paz, disse Trump. Uma negativa de Moscou pode abalar a relação entre Donald Trump e Vladimir Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera uma reação forte dos Estados Unidos, incluindo sanções econômicas, caso a Rússia não aceite o cessar-fogo. O presidente Vladimir Putin não comentou. Hoje ele visitou a região russa de Kursk pela primeira vez desde que foi invadida pela Ucrânia em agosto do ano passado. O Ministério da Defesa anunciou que recuperou parte do controle da área. Mais de 50 pessoas morreram durante o sequestro de um trem no Paquistão. Os criminosos usaram bombas e armas para tomar os vagões. 450 passageiros estavam a bordo. O Exército de Libertação Baluchi, um grupo separatista, assumiu a autoria do sequestro, que durou mais de 30 horas. 33 rebeldes, o maquinista e 21 policiais foram mortos. O Brasil tem quase 10 milhões de estudantes em cursos universitários, de acordo com o último mapa do ensino superior. E esse número, Cris, representa um aumento de quase 6%. A faculdade de pedagogia está dentro de casa. Luciana decidiu fazer transição de carreira e voltou a estudar à distância. Você estuda no seu tempo livre, aonde você estiver, de qualquer lugar. Então só facilitou para mim. Mais brasileiros estão em universidades de acordo com o mapa do ensino superior divulgado hoje. As matrículas cresceram quase 6% entre 2022 e 2023. Só nas particulares, o aumento ultrapassa os 7%. A facilidade de levar a sala de aula para qualquer lugar tem estimulado a educação no país. As matrículas em cursos superiores no modelo EAD cresceram 13,4% no mesmo período, o que representa quase 5 milhões de estudantes, praticamente metade do total de matrículas. Em 10 anos, o número disparou, 326%, ao contrário do presencial, que diminuiu quase 30%. Ele consegue ter acesso às ferramentas de ensino no seu trabalho, no seu transporte, na sua casa. Nas faculdades particulares, o valor médio das mensalidades é atrativo, bem menor do que os cursos presenciais. Em função de uma necessidade menor de infraestrutura, de custos com professores, principalmente no que diz respeito ao deslocamento. Nicolas, de 22 anos, está num curso presencial e vai se formar no fim do ano. O estudante de pedagogia vê na sala de aula o espaço para a profissão que quer exercer e ensinar. Quero ser pesquisador na área em educação e quero continuar na universidade. Por que fazer o ensino superior? Eu acho que ainda se mantém um dos melhores caminhos para você ingressar no mercado de trabalho. A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do imposto de renda deste ano. Luiz Fara Monteiro volta com os detalhes direto de Brasília. Fara, o prazo vai de segunda até o final de maio. Pois é, começa na semana que vem já, né, Cris? A expectativa é que mais de 46 milhões de pessoas prestem contas ao leão em 2025. O início do prazo para a entrega é 17 de março e o programa gerador da declaração vai poder ser baixado a partir de amanhã.
Quem optar pela declaração pré-preenchida vai ter que esperar um pouco mais. A modalidade vai estar disponível no portal do governo ou no aplicativo Meu Imposto de Renda a partir de 1º de abril. O prazo final é às 23h59 do dia 30 de maio. A gente não conseguiu, por uma série de motivos, então a gente vai liberar a declaração pré-preenchida no dia 1º de abril, com todas essas informações que estão aí. É obrigado a declarar o imposto de renda o contribuinte que teve no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 e também quem teve rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil ou que conseguiu receita bruta acima de R$ 169.440 na atividade rural. Também precisa declarar quem obteve ganho na venda de bens sujeitos ao imposto ou realizou operações de venda na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil. A estimativa da Receita Federal é receber 46.200.000 declarações, 14,5 milhões só do estado de São Paulo. A multa para quem entregar fora do prazo varia de R$ 165 a 20% do imposto devido. As restituições serão feitas em 5 lotes, a partir de 30 de maio. O advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu a regulamentação das Big Techs no Brasil. Ele participou do JR Entrevista, que vai ao ar hoje às 11h15 da noite na Record News. É possível você ser vítima de um golpe na internet, de uma tentativa de golpe na internet. Você buscar a rede social e a rede social dizer para você que não tem absolutamente nada a fazer, que você se vire, é isso que elas querem de todos nós, que cada um se vire. O que o governo está dizendo é que ele não aceita isso. Você cai num golpe numa rede social, a rede social não está nem aí preocupada com você. Agora, em compensação, elas ganham muito dinheiro. E quem ganha muito dinheiro, quem tem muito lucro, precisa ser responsabilizado. Qual é o medo que essas redes sociais têm de ser reguladas? Qual é o temor delas serem reguladas? O que é que elas têm a esconder? Eu vou dizer o que é que elas têm a esconder. Um algoritmo que influencia e tenta manipular a vida das pessoas. Essa é a questão real. Uma mulher tomou posse hoje como presidente do Superior Tribunal Militar. A escolhida é Maria Elizabeth Rocha. A cerimônia no Teatro Nacional em Brasília foi acompanhada pelo presidente Lula e outras autoridades. Maria Elizabeth é a primeira mulher a ocupar o cargo mais alto da Justiça Militar. O mandato é de 2 anos. A nova presidente destacou que uma das bandeiras da gestão vai ser a inclusão das mulheres em espaços de poder. O Superior Tribunal Militar é responsável por julgar crimes previstos no Código Militar cometidos por integrantes das Forças Armadas. Para saber mais notícias de Brasília, é só você acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Sérgio. Obrigada, Fara. A seguir, Ministério Público do Pará pede intervenção do Estado na saúde do município de Ananindeua. E veja também o craque, que é a aposta do Palmeiras para a busca do título no Campeonato Paulista. Israelenses se mobilizam à espera de um avanço nas negociações com o grupo Hamas para a libertação de todos os reféns. Hoje, parentes e vítimas dos terroristas que são da América Latina contaram as suas histórias. A colombiana Rebeca Gonzalez é casada com Eucanã Borbut, que foi sequestrado pelos terroristas do Hamas. No mês passado, um dos 33 libertados disse que ele está vivo. Com sorte, dão comida 2 vezes por dia, afirma. E quando os terroristas sabem de alguma notícia ruim, descontam nos reféns com agressões, conta Rebeca. Os maltratam fisicamente. A também colombiana Alejandra Lopes estava na rave atacada pelos terroristas, mas conseguiu escapar. Ela perdeu uma amiga assassinada e diz que quer divulgar as atrocidades que viu. Para mim é muito importante que a voz da minha melhor amiga chegue a mais países, diz Alejandra. O encontro com os jornalistas foi a forma encontrada pelas famílias para contar ao mundo a angústia que estão vivendo enquanto esperam pelos parentes. Há expectativa de que reféns que são pais e com dupla nacionalidade tenham prioridade na próxima libertação. Parentes de outros sequestrados e moradores estão acampados em frente ao Ministério da Defesa em Tel Aviv.
Sinto que são meus irmãos, por isso peço que eles sejam soltos, diz esta mulher. O pai do Boaz foi sequestrado em um kibbutz e morto na faixa de Gaza. O corpo de Aryeh Zalmanovich, de 85 anos, ainda não foi devolvido. Quero que todos voltem e eu possa enterrar o meu pai, diz Boaz. Aqui no Brasil, o Ministério Público do Pará ligou o sinal de alerta em relação ao sistema público de saúde da cidade de Ananindeua e pediu intervenção do Estado no município. A Procuradoria-Geral de Justiça aqui do Pará entende que os cerca de 480 mil moradores de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, estão tendo direitos fundamentais violados. No entendimento do Procurador-Geral César Matar, princípios fundamentais sensíveis, em especial o direito à vida e à saúde integral. E a solução para o Ministério Público é muito clara: uma intervenção do governo do estado. Caso o pedido seja aceito pelo Tribunal de Justiça do Pará, toda a rede municipal de saúde aqui de Ananindeua passaria para a esfera estadual. O tribunal recebeu o pedido do MP na última sexta-feira. O juiz Álvaro José Norá de Vasconcelos determinou um prazo de 15 dias para que a corte aprecie o caso. Portanto, faltam 10 dias para uma decisão sobre o futuro da saúde municipal de Ananindeua. Em nota, a Prefeitura de Ananindeua disse que tem certeza de sua boa conduta, provada pela conquista da primeira colocação pelo segundo ano seguido no ranking nacional de saúde da família. Nas últimas semanas, você já se acostumou a ver aqui na apresentação do Jornal da Record o meu querido colega Sérgio Aguiar. E daqui para frente, para nossa alegria, essa parceria se torna oficial. O clima é de boas-vindas, mas Sérgio Aguiar conhece bem a bancada e a redação do JR. Quando chegou à emissora em 2019, o jornalista, que vai completar 35 anos de carreira, fez uma série especial sobre a Amazônia para o Jornal da Record. Em 5 capítulos, retratou a rotina de comunidades ribeirinhas e o trabalho de proteção ambiental. Estudos sobre a biodiversidade da Amazônia sempre tiveram como principal problema a imensidão da floresta. São enormes áreas isoladas e de difícil acesso. Em seguida, assumiu uma das edições do JR 24 Horas. Foram meses à frente do jornal que resume as principais notícias do dia. Tenha uma ótima semana. Boa noite. No início da pandemia, em 2020, Sérgio substituiu o jornalista Celso Freitas na apresentação do Jornal da Record. No Procon, crescem as reclamações de quem tinha viagem marcada. Em 2021, passou a reforçar oficialmente a equipe do Fala Brasil, onde noticiou fatos importantes. Maria, serão quantas doses agora? Já como apresentador do Domingo Espetacular, Sérgio teve que mostrar resistência ao disputar a Maratona de Jerusalém. A gente está se aproximando do quilômetro 20, aqui no Monte Scopus, que é o monte citado na Bíblia. No programa, fez parceria com a apresentadora Carolina Ferraz. Que conquistou o país treinando o salto com vara. Foi tudo improvisado, do jeito que dá em casa mesmo. Todas as noites, o Jornal da Record traz as principais notícias do Brasil e do mundo e leva ao telespectador um jornalismo sério, que é a marca da emissora. Por isso, quem está na apresentação precisa ter experiência, credibilidade e muita sintonia com o público. A partir de agora, começa a ser escrito um novo capítulo no JR, com Sérgio Aguiar na bancada, ao lado de Cristina Lemos. A gente recebe o Sérgio com enorme alegria, porque trata-se de um profissional que domina a apresentação de um telejornal. Ele agrega credibilidade, leveza, simpatia. E eu tenho enorme afinidade com o Sérgio. Tenho certeza que vai ser sucesso. Chegar oficialmente à bancada do Jornal da Record é muito simbólico, muito especial para mim, porque o jornal tem 50 anos e eu estou completando 30 anos de televisão. O JR é uma referência para todo brasileiro e para todo jornalista também. Eu estou muito feliz. Cris, nos anos 90 eu apresentava pela primeira vez um telejornal e eu te garanto que hoje a emoção é igual ou ainda maior do que naquela época. Eu estou realmente muito honrado de vestir a camisa do time JR. Sua maratona agora é com o JR. Vamos juntos.
A Confederação Brasileira de Futebol se reuniu com os 20 clubes da Série A para definir o regulamento da competição, que também terá transmissão da Record. A Paloma Totti é que vai explicar para a gente direitinho o que é que foi acertado hoje, Paloma. Vamos lá. Entre as principais medidas está a criação de um comitê com estrangeiros para avaliar o trabalho dos árbitros e, com isso, diminuir o número de erros. Os representantes dos 20 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro se reuniram hoje na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Na pauta estava o regulamento da competição, além da possível implementação do fair play financeiro, que obriga os times a pagarem dívidas com outras equipes. Sempre é interessante ouvi-los para que a gente possa fazer uma competição de alto nível e que seja do agrado de todos que estejam participando. Na reunião foi anunciada a criação de um comitê formado por especialistas internacionais de arbitragem. O grupo vai avaliar as decisões tomadas em campo. Os erros que chamarem a atenção podem levar ao afastamento dos árbitros para a reciclagem. Muito feliz que a gente esteja evoluindo, o futebol brasileiro evoluindo cada dia mais, evoluindo também na relação com a CBF com as portas abertas. O Campeonato Brasileiro vai adotar o sistema de bolas múltiplas, assim como já acontece no Paulistão. As bolas serão espalhadas pelos gandulas ao redor do gramado para agilizar a retomada da partida. Eu saio com um sentimento positivo, mas com muita coisa para trabalhar, né? As pautas que foram colocadas, né, para o presidente Edinaldo e sua diretoria, que a gente possa trabalhar ao longo do ano e que possam ser realizadas e consolidadas. A utilização do gramado sintético também foi abordada, mas sem restrições. No fim do encontro, a presidente do Palmeiras respondeu os jogadores que se uniram no mês passado pelo fim dos gramados sintéticos no país. Os atletas que reclamam são atletas mais velhos, mas normalmente são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. As medidas de combate ao racismo foram defendidas por todos os clubes. Eu entendo que esse desafio maior é para você integrar com outros países, né? Quando você tem uma confederação que tem países membros cujas legislações locais são diferentes. Ronaldo Fenômeno anunciou hoje que desistiu de concorrer à presidência da CBF. Nas redes sociais, Ronaldo alegou que, no primeiro contato que teve com as 27 federações filiadas à Confederação Brasileira de Futebol, encontrou 23 portas fechadas. E que a recusa aconteceu sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Sem aprovação das federações, Ronaldo não pode sequer concorrer ao cargo. A próxima eleição à presidência da CBF ainda não tem data marcada, mas precisa acontecer até março do ano que vem. Há 4 dias da primeira partida da decisão, o Palmeiras aposta em Vitor Roque para conquistar o inédito tetracampeonato paulista. O jogador é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Foi por centímetros que Vitor Roque não estreou fazendo gol. A comemoração, imitando um tigre, já estava ensaiada pela torcida. Não marcou, mas quem disse que ele não foi decisivo? O polêmico pênalti no clássico contra o São Paulo foi sofrido ou cavado por ele. O gol de Rafael Veiga já foi suficiente para o camisa 9 sentir o peso de jogar no Palmeiras. Vitor Roque teve apenas uma semana de treinos. Por isso, a conversa foi o melhor entrosamento. O Palmeiras não achou o Vitor Roque para jogar do jeito que ele gosta de jogar, em velocidade, além, claro, da boa marcação do São Paulo. Eu acho que ele dá mais opções ao ataque do Palmeiras do que o Flaco Lopes. Ele marcou, correu e cansou. Mas pelo sorriso na hora da substituição, ficou feliz com o que entregou. Sentimento de felicidade, graças a Deus pela vitória, além de tudo, pela minha estreia. A camisa 9 vestiu bem e agradou a torcida. Nosso camisa 9 chegou, hein, mano? Isso aí, agora nós estamos tudo calmos. Mas para ter esse camisa 9, o Palmeiras teve que abrir os cofres. Pagou 154 milhões de reais para ter o Vitor Roque até 2029. Com isso, ele se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E não é só o valor que chama a atenção, não. O atacante de 20 anos pertencia ao Barcelona. Palmeiras hoje conseguir ir até o Barcelona e comprar um jogador que tem uma projeção tão grande ainda como o Vitor Roque, realmente a gente tem que aplaudir o que foi feito.
A torcida cobrava um centroavante de peso há tempos e Vitor Roque veio na medida. Tanto que a própria presidente do clube, Leila Pereira, postou: "Tá em choque? Meu 9 é o Vitor Roque." Abel Ferreira também está feliz, mas com os pés no chão. Não é o nome que vai jogar, não é o valor que ele custa. Estamos a falar de um jovem jogador em que eu acredito que o Palmeiras comprou a pensar em 3, 4 anos poder revender outra vez. Alguém tão esperado só poderia ser recebido assim, com muito carinho. E uma pesquisa do Real Time Big Data, encomendada pelo Jornal da Record, quis saber a opinião dos brasileiros sobre racismo no futebol. O Real Time Big Data perguntou se os entrevistados acompanharam o caso de racismo contra o jogador Luíde do Palmeiras. 77% disseram que sim, 23% não. O Instituto também questionou se o gesto de imitar macaco é considerado racismo. 69% dos entrevistados afirmaram que sim e precisa de punição exemplar. 18% não concordam, mas acreditam que faz parte da cultura do futebol. Para 13%, o ato é válido para desestabilizar o adversário. Para 86% dos entrevistados, as notas de repúdio e as campanhas antirracismo são inúteis atualmente. Para 14%, elas ainda funcionam. O Palmeiras pediu a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20, além de multas e jogos com portões fechados. 55% concordam e acham que é fundamental punir o time paraguaio. 45% acreditam que o Cerro Porteño não deve ser punido pela ação individual de um torcedor. A pesquisa foi realizada com 1.000 pessoas entre os dias 11 e 12 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. Essas foram as notícias do esporte. Cris, Sérgio. Obrigada, Paloma. O Jornal da Record termina aqui e à 00:30 tem uma nova edição do JR. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.